Questão 15. Meu pai e minha mãe tiveram câncer. Eu terei também? Quando reencarnamos, temos duas alternativas. Se tivermos a capacidade e a condição de escolha, buscamos os pendores que precisamos para reparar e ressarcir a lei, podendo ser uma doença ou uma limitação física e ou mental nos futuros pais. Também podemos buscar antigos desafetos ou vítimas de outras existências para reparar e corrigir faltas através de convívio, buscando o perdão mútuo. A outra opção é a compulsória, quando não temos a condição de escolha, por inferioridade espiritual ou por endividamento com agravantes. Vamos ampliar. Livro dos Espíritos, questão 337. A união do espírito com um determinado corpo pode ser imposta pela providência divina? Pode ser imposta, bem como as diferentes provas, especialmente quando o espírito ainda não está apto a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Como expiação, o espírito pode ser obrigado a se unir a um corpo que, por seu renascimento e pela posição que terá no mundo, poderão tornar-se para ele uma dura correção. Mas dentro da infinita bondade de Deus, nos encontramos com os engenheiros encarregados de traçar os mapas da reencarnação, que irão nos aconselhar sempre as melhores escolhas. Questão 16. Meu destino está traçado? Estou fatalmente destinado? Livro dos Espíritos, questão 851. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido que se dá a essa palavra, ou seja, todos os acontecimentos são pré-determinados? Neste caso, onde fica o livre-arbítrio? A fatalidade existe apenas na escolha que o espírito fez ao encarnar e suportar esta ou aquela prova. E, da escolha, resulta uma espécie de destino. É um tema complexo, então vamos complementá-lo. Sempre há o imperativo da hereditariedade, mas o mapa das formas orgânicas será elaborado por orientadores espirituais especializados em conhecimentos biológicos da existência terrena. Os contornos anatômicos da forma física, disforme ou normal, alto ou baixo, belo ou feio, fazem parte dos estatutos educativos. Pormenores anatômicos imperfeitos, circunstâncias adversas, ambientes hostis, constitui, na maioria das vezes, os melhores lugares de aprendizado e redenção para aqueles que renascem. Por isso, o mapa de provas úteis é organizado com antecedência. O programa é traçado para o bem do reencarnante. Note que me refiro aqui ao bem e não ao destino. Muita gente confunde plano construtivo com fatalismo. A criatura renasce com independência relativa e, por vezes, subordinada a certas condições mais ásperas, em virtude das finalidades educativas. Mas, semelhante impositivo não suprime, em caso algum, o impulso livre da alma, no sentido da elevação, estacionamento ou queda em situação mais baixa. Quase todos temos do passado expressivo montante de débito a resgatar, e todos somos desafiados pelas aquisições a fazer. Nisso está o programa, significando em si uma espécie de fatalidade relativa no ciclo de experiências que nos cabe atender. Entretanto, a conduta é sempre nossa e, dentro dela, podemos gerar circunstâncias
em nosso benefício ou em nosso desfavor. Renascer com o envoltório carnal deformado, ou adquirir enfermidade como a cegueira, por exemplo, na sequência da existência, ou ainda acidentar-se em seu decurso, tornando-se mutilado, o mapa que lhe seja destinado será traçado com as necessárias indicações, pois já sobre o seu organismo perispirídico existirá o sinal da futura deformidade física, porque o seu estado mental e vibratório, coagido pelos remorsos, imprimiu a vontade de se tornar mutilado, cego, mudo, etc., a fim de expiar o mal realizado contra si ou a outrem. Assim sendo, o próprio paciente organizará o traçado dos mapas para o seu futuro e a programação dos acontecimentos principais e inevitáveis que deverá viver, efeitos lógicos e inseparáveis das causas criadas com as infrações cometidas, mas assistidos sempre por seus mentores dedicados. O espírito, antes de reencarnar, tem total livre-arbítrio. Após o reencarne, ainda tem o livre-arbítrio, mas agora vinculado às suas próprias escolhas. Questão 17. Tudo que planejo ou faço dá errado. Sou azarado? Do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 4. A quem há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmos? É o homem, em grande número de casos, o causador de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais fácil acusar a sorte, a providência, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua negligência. Ainda no Evangelho, só que no capítulo 8, item 21, um trecho da nota. Quando uma aflição não é consequência dos atos da existência presente, deve-se buscar a causa numa existência anterior. Tudo aquilo a que se dá o nome de caprichos da sorte, mas não é do que o efeito da justiça de Deus, que não inflige correções arbitrárias, pois quer que a pena esteja sempre em relação com a falta. Questão 18. Existe sorte e azar? Livro dos Espíritos, questão 864. Existem pessoas para as quais a sorte é contrária. Outras parecem favorecidas, pois tudo lhes sai bem. A que se deve isso? Frequentemente, porque elas sabem orientar-se melhor, mas isso pode ser também um gênero de prova. O sucesso as embriaga, elas confiam em seu destino e acabam pagando mais tarde estes mesmos sucessos com cruéis reveses, que poderiam ter evitado com a prudência. 865. Como explicar a sorte que favorece certas pessoas nas circunstâncias em que nem a vontade nem a inteligência interferem? O jogo, por exemplo. Alguns espíritos escolheram antecipadamente certa espécie de prazer. A sorte que os favorece é uma tentação. Quem ganha como homem, perde como espírito. É uma prova para o seu orgulho e sua cobiça. 866. A fatalidade que parece marcar os destinos materiais de nossa vida seria também o efeito do nosso livre-arbítrio? Nós mesmos escolhemos nossas provas. Quanto mais for rude e melhor a suportarmos, mais nos elevamos. Aqueles que passam a vida na abundância e na felicidade humana são espíritos fracos, que permanecem estacionários.
Assim, o número de desafortunados ultrapassa em muito a dos felizes neste mundo, já que os espíritos procuram, na maior parte, a prova que será mais proveitosa. Para ampliar esse assunto, a questão 525 do Livro dos Espíritos e as seguintes. Vamos ficando por aqui, agradecidos e pedindo sempre: Jesus esteja conosco.